Cumprimento a todos mais uma vez com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Aqui em nossa cidade de Presidente Pitácio, nós temos escola bíblica, aqui em nossa sede da nossa Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, todos os domingos às 8h30 da manhã. E aqui na congregação onde estamos, nós temos também todos os domingos às 8h30 da manhã, aquele café da manhã, e também a nossa IBD, a nossa Escola Bíblica Dominical, que ali é presencialmente. Você e a sua família é o nosso convidado a estar conosco na Avenida dos Ipês, 1117, próxima à Praça da Feira do Redondo. Em nossa sede, o endereço é na Rua Cuiabá 146, em frente à Caixa Econômica Federal. Então, você tem essas opções que nós estamos convidando a estar presencialmente para nós aprendermos da palavra do Senhor. Desta feita, hoje, nós vamos estar estudando a lição de número 12. A lição de número 12, a qual tivemos já a lição passada, que foi a lição de número 11, que foi tratado o tema os prejuízos da mentira na família. Falamos que toda mentira tem uma fonte, e a fonte, ela vem do diabo Satanás, como diz lá em João 8,44, a qual ele enganou os anjos. Imagine os homens ou as mulheres. Ele enganou a terça parte e arrastou com ele do céu, quando diz lá em Apocalipse 12, verso 9. Então, já começou ali no Jardim do Éden, a qual ali no Jardim do Éden, ele, de 4 coisas que ele fala ali, 2 são verdade e 2 são mentira. Como quando tem aquele diálogo com Eva, diz que não morreria, que seria como Deus, né? Então, de 4 coisas ali, 2 são verdade e 2 são mentira. Então, muitas das vezes, a mentira, ela vem com uma roupagem de verdade, uma roupagem, uma aparência de verdade, para que a pessoa venha cair nessa armadilha, para que a pessoa, venha cair nesse engano. E usemos como exemplo o casal que foi Ananias e Safira, que pensou que eles consertaram, se alienaram entre eles, fizeram um acordo para mentir. Eles pensou que estava mentindo aos apóstolos, que é Pedro, e também pensou que estava mentindo à igreja, mas estava ofendendo primeiramente, diretamente a Deus. Quem mente, a princípio, está ofendendo diretamente a Deus. Aí, então, ele vai mentir para o ser humano. Talvez ele pode até enganar, mas Pedro tinha unção e ali caiu morto o esposo. Em pouco tempo, 3 horas depois, a sua esposa também veio, mentindo também, caiu morta. Ele tinha opção de dar oferta ou não, mas o problema é que apresentou com mentira. Veja que foram atraídos pelo Pentecoste, talvez ia na igreja, como tinha uma forma diferente, geralmente ia um, se apresentava, ia outro, se apresentava, uma forma de liturgia diferente. E eles vieram a esse momento, naquele momento ali, para participar, quem sabe, daquela religião, daquele culto, e também já apresentar a sua oferta. Talvez também atraídos pela ação de Barnabé, é o que nós vemos ler, que momentos antes Barnabé deu algo voluntário e recebeu uma grande bênção de Deus, mas sim por causa que ele deu com amor no seu coração. Ele não deu com mentira, ele não deu com engano. Então, foram atraídos e também levados por inveja, pela ilusão de querer apresentar algo de Deus, achar que aquilo vai te fazer melhor, vai ganhar benefícios de Deus e assim por diante. Deus tem muitas bênçãos, mas aonde tem mentira e engano, Deus, ele não está. Então, precisamos tomar esse certo cuidado. Tem alguém que diz que se falar uma mentira repetida muitas vezes, pode se tornar uma verdade. Isso é engano, isso é
mentira. Mentira é mentira. Ainda que todos que falam que é verdade é mentira. Agora, a verdade, todos falar, se muitos falar que não é, ela continua sendo verdade. Então, veja que há essa diferencial. A mentira é mentira, ainda que muitos falam a verdade. Agora, muitos quando falam a verdade, ainda que o mundo inteiro fala que não é, não deixa de ser a verdade do Senhor, a qual relatamos que Deus é verdade, Jesus é verdade, a palavra é verdade, o Espírito Santo é verdade, e a igreja precisa sustentar essa verdade. Veja que Salomão, aquele que pediu sabedoria a Deus, a primeira causa que apareceu foi as mulheres brigando por causa dos filhos. E ele não poderia mentir, ele tinha que falar a verdade. Mas como que ele ia descobrir a verdade? Através de uma espada ali. Deus deu sabedoria, deu estratégia, cortando o filho, a mãe que teve sentimento, reconheceu que era a mãe. Então, ali elas queriam mentir perante Salomão, mas não conseguiu, porque ele tinha sabedoria. Ele tinha um dom de discernimento, o qual cabe a nós, cabe aos pastores da igreja, pedir esse dom para o Senhor, que isso é muito importante, querido. Então, precisamos tomar esse certo cuidado. E hoje, nós estamos com uma lição de número 12, que será no dia 18 de junho de 2023. E será, né, 112 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Quero parabenizar todos da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Começou com Daniel Berg e Gunaving, e aí está hoje um bom número de pessoas, e a tendência a cada vez mais crescer. Precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Quero parabenizar a todos e a todos os pastores, em nome de Jesus. A lição de hoje vai falar sobre criando filhos saudáveis. Então, nós vamos estar estudando como se criar filhos saudáveis, em especial em nossos dias, dias de nuvem negra, dia de sofrimento, dias, queridos, difíceis. Mas nós vamos entender aqui que Jesus, ele foi criado de maneira saudável, né? De maneira saudável. Então, o nosso texto agora vai dizer assim: e Jesus crescia, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas, capítulo 2, versículo 52. A verdade prática. A vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. A nossa leitura em classe está em Lucas, capítulo 2, versículo 42 ao 52, amém? Nós vemos aqui os nossos objetivos da nossa lição. Tópico 1, revelar a normalidade da família de Jesus. Tópico 2, abordar as fases da vida de Jesus, conforme os evangelhos apresentam. Tópico 3, explicar o tríplice desenvolvimento do Senhor Jesus Cristo. Então, é isso que precisamos entender a cada dia, queridos. Nós vamos entender nessa lição que vai falar sobre José e Maria, que foram os pais de Jesus. Tá? Alguém poderia até dizer, né? Qualquer um cuidaria de Jesus, porque ele é o Filho de Deus. Filho de Deus, queridos, mas ele também se humanizou. Então ele foi uma pessoa comum, uma pessoa normal, sendo 100% Deus e 100% homem. Ele se esvaziou-se da sua glória, como diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Mas ele não abdicou da sua divindade. Abdicou, sim, de alguns atributos, como onipresença, né? Ele não poderia estar em todo lugar ao mesmo tempo, como ser humano. Ele abdicou de alguns atributos, mas ele não deixou de ter essa essência da divindade. Então, Jesus sendo 100% Deus e 100% homem. Então, Jesus, ele foi criado por José e Maria por quê? Porque eles tinham responsabilidades
tinham defeitos como eu e você, mas eram justos diante de Deus e de maneira irrepreensível, tanto José, tanto Maria. Tanto é que quando ele ficou sabendo, né, o anjo que falou para ele não temer receber Maria por sua mulher, porque o que é gerado nela é do Espírito Santo, como diz Mateus 1,18, que ele queria largar Maria, deixar Maria, justamente por causa da sua justiça, né, para não mentir e também para não infamar, não defamar o nome de Maria, porque eles estavam apenas despojados, ou seja, tipo como um noivado. Então ele não queria infamar. E o noivado, eles não tinham relacionamento sexual. Não tinha relacionamento. Então não houve participação ativa, né, de José lançar a semente dele em Maria. Por quê? Porque foi gerado do Espírito Santo. Assim, a partir desse momento, depois, aí sim ele teve relacionamento sexual normalmente com Maria. Tanto é que depois teve mais 4 filhos e mais do que 2 filhas. É o que nós vamos entender na Bíblia Sagrada. Então, precisamos tomar cuidado. Dizer que qualquer um cuidaria de Jesus. Não. Jesus foi entregue nas mãos de alguém que tinha responsabilidade, que era justo, que tinha moral, que tinha caráter. Nós vamos ver, queridos, aqui o nosso tópico 1 vai nos falar sobre uma família normal. Veja só. Uma família normal. Ou seja, uma família, então, como qualquer outra pessoa, como diz aqui o tópico 1, e tem um dados gerais da família, né, que é José e Maria, que é descendente da família de Davi, a qual Davi também, que é da raiz de Jessé, como diz Isaías 11:1. Jesus, nós vemos aqui que ele foi gerado pelo Espírito Santo. José só relacionou sexualmente após ter Jesus. Então, depois que Jesus, então, não existe virgindade perpétua, como ensina a Igreja Católica Romana. Não, Maria foi para o céu virgem, virgindade perpétua, não podemos aceitar isso. Então, ali, quando o anjo visitou, veja que lá diz que não conheceu a Maria até que deu à luz o filho primogênito, quer dizer, o primeiro dentre todos. Então, se não tivesse mais filhos, teria dito que ele era unigênito. Então, José e Maria teve mais filhos após ali Jesus ele nascer. Veja que foi dado o nome de Jesus também pelo anjo. Lá em Isaías 11, Isaías 9, verso 6 diz: porque um menino nasceu e um filho se nos deu. Quando fala que um menino nasceu, fala da sua humanidade. Ele nasceu, ele se tornou humano. E um filho se nos deu. Isso mostra que ele já existia e foi dado, foi entregue. Então, ali mostra 100% homem e 100% Deus. E aí nós vemos que os evangelhos apresentam Jesus. Por exemplo, Mateus apresenta Jesus para os judeus, da linhagem, né, de Davi, começando de Abraão até chegar em Cristo, apresentando ele como um rei governante. Senão, os judeus teriam dificuldade de aceitar. Marcos, né, apresenta e mostra, revela o evangelho aos romanos, às autoridades, apresenta ele como um servo sofredor. E Lucas, né, apresenta Jesus para os gentios, mostrando Jesus como filho do homem, ou seja, mostrando a sua humanidade. Que Mateus, Marcos, Lucas são sinóticos. Sinótico significa semelhante, ou seja, há semelhança nesses evangelhos. João já não é sinótico. João já não é sinótico. João já mostra o verbo de Deus, o lado divino de Cristo. João é aquele que mais se aproximou de Jesus. Mostra o lado divino, mais sobre a sua divindade, e que ele se fez carne e habitou também entre nós. Então, mostra tanto a sua divindade, tanto a sua humanidade. Então, todos os evangelhos, cada um apresenta Cristo de uma característica. E aí nós vamos entender o tópico 1 aqui, vai dizer dados gerais da sua família, vai mostrar quem foi José e Maria, né? Ele recebeu a Maria por sua mulher, quando o anjo deu essa ordem, ele foi obediente. E o item 2 vai falar sobre
os filhos, né, de José e Maria depois de Jesus. Teve Tiago, que é o irmão do Senhor, que foi aquele que foi o apóstolo da igreja. Teve também José, Judas e Simão, né? Que não foi aquele Judas, foi outro. Então, veja que, e lá em Marcos 6, 3, começa a dizer assim: não foi este o filho do carpinteiro? Ou seja, o carpinteiro, tá? É o que diz lá em Marcos capítulo 6, só ler para vocês entenderem. Marcos vai trazer essa informação dizendo assim: não é este o carpinteiro, tá? Em outros textos, um outro texto de Mateus também vai dizer que ele é o filho do carpinteiro. Não é este o carpinteiro, então tanto José foi carpinteiro, tanto Jesus também. Filho de Maria, veja que não menciona aqui já José, que é o pai de Jesus. Irmão de Tiago, de José e Judas e de Simão. Aí a parte final diz: e não estão aqui conosco suas irmãs. Então, ponto de interrogação. E escandalizar-se de Deus. Ou seja, então Jesus também tinha irmãs, que aqui está no plural. Isso mostra que não teve só um, então teve mais de um, ou duas ou mais. Jesus, então, teve. Então nós vamos ver que esses irmãos de Jesus, eles eram incrédulos. Você vai ver lá em João 7, né, que eles esperam que Jesus saia dali. Ele diz que Jesus quer fazer um milagre para mostrar que está fazendo. Tá? Então veja que nem mesmo seus irmãos creram nele. Vai dizer lá em João 7, 5. Então quando se fala irmãos, ali Adelfos, né, que fala da irmandade, fala do contexto ali, vai nos falar sobre a família. Não é que eles eram convertidos, eles não eram irmão no sentido espiritual. No contexto ali está falando de família, tá bom? Está falando de família. Eles não criam nos milagres, não aceitaram a Cristo. E eles se converteram, né? Como é que, ó, seus irmãos não aceitavam como Messias e o rejeitavam. Foi rejeitado. Seus irmãos aceitaram e receberam. Tiago, talvez o mais incrédulo dele, tornou-se o seguidor de Cristo, não sendo um dos apóstolos, mas tornou-se o líder principal da igreja de Jerusalém. Veja só, após a ressurreição que eles vieram se converter. Veja só, somente após a ressurreição de Jesus, ou seja, precisou acontecer um grande e um maior milagre para eles crer, para eles acreditar, né? Para eles aceitar Cristo Jesus. Então, nós vemos aqui que os pais de Jesus, José e Maria, ensinavam e cuidavam dos seus filhos. Então, José e Maria tratou os outros filhos iguais. Tratou os outros filhos iguais. Nós vamos ver em todo o decorrer dessa lição. O tópico 2, que vai dizer Jesus, o modo de criação de Jesus. Jesus, o filho especial. Como diz lá em Hebreus 1:9, ungiste com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Ou seja, existia algo diferente em Jesus e José e Maria sabia. Sabia, porque recebeu a visitação do anjo, sabia do que tinha sobre ele. Mas tratou ele como uma pessoa normal, pessoa comum, como um filho também, e não diminuiu os outros, sem diminuir os outros irmãos também de Jesus. Alguém pode dizer, mas Jesus é Deus. Não, ele é Deus estando no céu, mas ele se humanizou também. Mas ele também viveu como uma pessoa humana, ele sentiu frio, nós vamos ele sentindo sede, ele sentiu fome, lá em Mateus 4, ele viveu como uma pessoa normal, passou estresses, irou-se, passou decepções, ele passou tudo. Então isso mostra que ele era humano, ele não era um robô, não era um Hércules, como alguns dizem, né? Os gregos dizem, né? Que sobressaiu. Não, ele era uma pessoa normal, era uma pessoa comum. Minha mãe sempre dizia, né, que cria os filhos para o mundo, mas tem que ensinar que eles não são do mundo. 1 João 2,15, não, mas o mundo nem o que no mundo há. O mundo que está falando ali é o mundo do sistema. Então, precisamos tomar cuidados, queridos. Nós vamos aqui, lá em tópico 2, o item 2, já falamos de Jesus como filho especial, diferenciado.
vai falar sobre a infância de Jesus, ou seja, ele teve uma infância, né? Ele teve uma infância. E a infância de Jesus ele teve como uma criança normal, né? Como uma criança normal. Ele nasceu ali no meio do... Foi colocado em um coxo ali, porque não deram lugar para ele na hospedagem, então ele nasceu em manjedoura, no meio das vacas, né? Próximo onde ficam os animais ali. Ele não nasceu e foi colocado em um palácio, um berço de ouro, não. Ele nasceu ali e foi colocado em uma manjedoura, no lugar onde ficam os animais. Então veja que seus pais não tinham outra alternativa, né? Não tinha uma alternativa. Depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para a circuncisão, e quando era circuncidado já dava também o nome. Então, eles teve todo esse cuidado. Eles teve todo esse cuidado quanto à alimentação de Jesus. Eles tiveram todos esses cuidados, né, com Jesus. Eles ensinou Jesus, eles instruiu Jesus. Então nós vemos que Jesus teve uma infância como uma pessoa normal. Veja que Jesus se locomovia com eles para um lado, para o outro, né? Foi levado ali para o Egito, depois voltou, que Herodes morreu, para sempre cuidando de Jesus, sempre protegendo, ensinando ele ali. Então, Jesus também, nós vamos ver lá em Lucas 3:23, vai mostrar já quase com 30 anos ali, Jesus, né, lá em Lucas, capítulo 3, versículo 23, vai dizer assim, ó. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José de Eli. Então veja, mostra que Jesus quase 30 anos. Depois eu vou explicar esse detalhe para que você venha entender. Mas Jesus também, além de ter infância, ele teve a sua adolescência. E o judeu com 12 anos, ele já é um adolescente, né? Com 12 anos, ele já precisa se ensinar em casa pelos pais, precisa aprender a lei, a Torá, né? E também nessa idade o menino judeu é introduzido na vida religiosa, civil, ele é tipo como 18 anos hoje, é considerado como de maior. E aí se torna também, né, um filho da lei, que é o Bar Mitzvah. O Bar Mitzvah ele precisa decorar Deuteronômio publicamente, em uma cerimônia pública, e depois os pais ensinar eles a cantarem em casa, ou seja, de cor, sem precisar ler. A Bíblia diz, em Hebreus 5:8, Jesus aprendeu a obedecer, ou seja, ele aprendeu a obedecer. E veja também que participou das 3 festas importantes de Israel, né? 3 festas importantes, e os pais de Jesus levam, não ele na festa da Páscoa, que seus pais levou, e também na festa dos tabernáculos. Nós vemos Jesus participando dessas festas como um judeu normal, como uma pessoa religiosa normal. Costume dele, como diz Lucas 4, ir na sinagoga, segundo o costume, né? Então, Jesus foi uma pessoa normal, ele teve uma adolescência normal, mas foi ensinado. Ele aprendeu a palavra do Senhor com os pais, ele precisava ter um ensino para ele praticar, exercer aquilo ali. Então, ele cresceu. Nós vamos ver aí as 3 trips, né? Trips crescimento de Jesus, nós vamos ver no próximo tópico aqui. Então, Jesus também teve a sua juventude, né? Nós vamos ver dos 12 aos 30. A adolescência e a juventude de Jesus são praticamente desconhecidas. Aqui que vem a questão muito questionável. Onde esteve ou o que fez Jesus? Provavelmente esteve ali. Ele viveu a maior parte do tempo em Nazaré. E Jesus foi carpinteiro porque ele foi carpinteiro, porque ele foi ensinado, foi instruído pelo seu pai a carpintaria. Porque José provavelmente morreu cedo. Vou ler de novo lá em Marcos, capítulo 6, onde nós lemos. Só para você entender, eu vou ler de novo aqui, 6:3, olha só. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria? Veja só, não menciona mais José. Provavelmente que José já morreu novo, morreu mais cedo, né? Morreu mais cedo. A sua mãe foi até o fim da sua vida, mas José provavelmente morreu mais cedo e Jesus continuou.
Mas aqui está o questionamento. O que fez Jesus dos 12 aos 30 anos que a Bíblia oculta? A Bíblia não menciona, tá? São apenas questionamento, né? Principalmente surgiu os livros apócrifos, né? Os ocultos, surgiu esses livros no período do silêncio ali. Então, teve muitas teorias que surgiu, mas existe aquela que nós vamos aplicar aqui, a que é mais aceitável para que você entenda. Dos 11 ao 30 que Jesus fez. Existe um Papa, né? Que ele vai falar também sobre um assunto que eu vou falar que vai encaixar naquilo que nós vamos falar. Existe aquela interpretação, aqueles que acreditam, né? Como nós vamos entender aqui, Huberto Holden, ele explica, ele comenta, né, que Jesus esteve em terras longínquas, né, em escolas esotéricas, né, aprendendo no Egito ou na Índia com os mestres da lei. Outros entendem que ele conviveu com os essênios. É muito aceitável, porque Jesus já aprendeu com seus pais, não faz muito necessário ir para outros lugares distantes para aprender com os mestres da lei, porque os seus pais já ensinaram a palavra. Mas vamos aqui pegar aqueles que entendem também que ele conviveu com os essênios, como João Batista também conviveu com os essênios, né? A fraternidade, a ascética, a mista, né? Que é os misticistas, aqueles religiosos ali. Então, aqueles que acreditam que ele conviveu com os essênios. E nós vemos Mateus 12:42, Jesus é maior do que Salomão com a sua sabedoria. E ele é chamado também de a sabedoria de Deus. Então, Jesus, ele já é considerado como a sabedoria de Deus, mas ele precisava aprender pelos pais. Como diz Provérbios 22:6, já desde bebê tem que aprender. A mãe já tem que ensinar já no ventre. Então, é bom nós entendermos isso, como diz no Salmo 1 também. Então, é importante nós entender o Salmo 78, 5-6. Asaf ali vai ensinar em casa, os pais já ensinam em casas. E Jesus foi ensinado. Mas existe a interpretação mais aceitável, é do Papa também, né? É um Papa também, em uma década ali de 60, no finalzinho. Esse Papa aqui, Paulo, né? Papa Paulo, ele fala que ele dá uma palestra, né, ali em Nazaré, que Jesus deu a maior lição de ser o carpinteiro, ou seja, ensinado pelo seu pai a carpintaria. Então, a interpretação mais aceitável é que Jesus, dos 12 ao 30, ele exerceu a profissão de carpintaria para sustentar os seus irmãos, devido José ter morrido cedo, e também para exercer a sua profissão e viver a sua humanidade normal. E depois ele vai aparecer, onde nós lemos ali, como já quase 30 anos, ali ele é batizado, recebe o Espírito do Senhor e vai exercer o teu ministério e chamar os discípulos e assim por diante. Então, a interpretação mais aceitável é que não deixa de ser verdade, que Jesus já sendo, né, ele exerceu nesse período a sua profissão de carpintaria para criar uma estrutura, uma estabilidade e dar sustento para a sua família. Então, nós vemos aqui o tópico 3, né, fechando esse tópico, o triplo desenvolvimento de Jesus. Primeiro, nós vemos crescer em sabedoria, como diz, ele é a sabedoria de Deus, ele cresceu em sabedoria. Veja que ele cresceu também, tem dois, Jesus cresceu em estatura. Estatura aqui não quer dizer somente em altura, em grandeza de moral, não. Mas quer dizer que fisicamente, houve um crescimento fisicamente. E nós vemos que ele trabalha um trabalho braçal. Muitos pais de hoje não ensinam os filhos a trabalhar, fica comendo o celular na mão e fazendo outras coisas que não agradam ao Senhor. Mas precisa ensinar os filhos a trabalhar, como os pais ensinou Jesus a trabalhar. E ele cresceu também em graça diante de Deus, ou seja, houve um crescimento, que nós vamos ver, crescimento físico, crescimento intelectual, crescimento espiritual e social. Então, cresceu com graça para com Deus e os homens, ou seja, de maneira social. Então, aprendemos lições aqui importantes, no item 4, né? Desenvolveu emocionalmente, social e espiritual. Então, os pais de Jesus tiveram consciência da sua responsabilidade. E aí, pais, vocês estão exercendo a sua responsabilidade diante de Deus? Ou está terceirizando esta responsabilidade?
Jesus desenvolveu o seu porte trabalhando, né, como uma pessoa normal e saudável. Então, nós estamos estudando aqui como ter, criando os filhos saudáveis. Ele teve uma vida saudável. Alguém pode dizer, né, era Jesus, mas ele era filho de Deus? Não. Ele era Jesus, mas precisou ser mentoreado também. Então, o que é saúde mental? É a pessoa ter equilíbrio, é a pessoa cuidar, ter cuidado espiritualmente, né? Precisamos tomar todo esse certo cuidado aqui, amém? Jesus fez tudo por causa da sua também humildade. Ele se submeteu aos seus pais, ele foi submisso. Ele tinha uma personalidade, que é o que eu tenho, e o caráter que também foi adquirido, que também pode ser adquirido. Então, nós aprendemos aqui nessa lição como criar filhos saudáveis. E nós aprendemos com o maior exemplo. A lição passada falou sobre a mentira, agora um exemplo de que deve fazer de bom e de verdade. Amém.